Fala, torcedor vascaíno, o Beşiktaş da Turquia tem interesse na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton do Vasco da Gama. E o Serginho, o autor do gol histórico do Vasco em 2023, que deixou o Vasco na Série A, um gol contra o Red Bull Bragantino aos 38 minutos do segundo tempo, está de saída do Vasco rumo à Turquia. E também eu falo sobre a situação do atacante Ryan, que é a promessa, a joia do Vasco da Gama, né, que a gente não sabia se ele ia ficar ou não para 2025, a gente sabe que a situação financeira do Vasco não tá tão boa, e com isso o Ryan poderia ser vendido para ajudar o Vasco financeiramente. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação, se ele vai renovar ou não, beleza? Pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos bater a meta aí de 25 likes nesse vídeo, que me ajuda pra caramba. Tamo junto? E pra quem não conhece, tá chegando agora também, meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno, onde você vai ver todas as últimas novidades, notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto? Obrigadão pela sua presença aqui no nosso canal. Vamos para as notícias, vamos para as informações, tem informações importantes pra gente falar aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Como vocês sabem também, tô viajando, então o vídeo vai ser assim mesmo, né? Como vocês já sabem, ultimamente tô viajando aí, dia 31 já volto pra casa, os vídeos vai ser normal, né? Igual vocês já sabem também. Beleza? Vamos falar sobre a situação do lateral esquerdo Lucas Piton, né? Que é um lateral esquerdo aí que tem demonstrado interesse de outros clubes, né? A gente sabe que clubes europeus têm interesse lá no lateral esquerdo. Lembrando que o Lucas Piton tem nacionalidade dupla, né? Ele é italiano e também brasileiro. Então, caso ele for jogar na Europa, ele não vai ser considerado como um estrangeiro, né? Não conta na contagem de estrangeiro. Então é um ponto importante, e os clubes europeus monitoram o Lucas Piton diariamente, né, várias vezes. A gente viu que teve desperto interesse do Milan no jogador, da Roma, da Itália também. Alguns clubes, né, têm interesse na contratação do Lucas Piton. E aí a gente ficava com esse medo também de perder o Lucas Piton. A gente sabe que o Lucas Piton é um lateral ali que ele é fraco defensivamente, né, ele tem que melhorar defensivamente realmente, mas ofensivamente é um excelente lateral, né. E a informação que surgiu no dia de hoje é sobre o Beşiktaş, né, da Turquia. Segundo o Acomando 91, que é um jornalista que cobre lá o Beşiktaş, eu acho, se eu não me engano, vou até conferir aqui agora, ele é da DAZN, né, que é uma empresa aí de televisão. O Beşiktaş da Turquia demonstrou interesse em contratar o Lucas Piton. O clube turco busca um lateral esquerdo e o nome do vascaíno é prioridade. Então é um ponto importante para a gente saber que não só o Beşiktaş tem interesse na contratação do Lucas Piton, mas como o Lucas Piton é uma prioridade no Beşiktaş. Então o clube turco vai fazer o que puder para contratar o lateral esquerdo do Lucas Piton. O valor de mercado de Piton atualmente é avaliado em 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais. Então, cara, é um valor alto ali, querendo ou não, né, para um lateral esquerdo ainda. A gente até reclama, né, das nossas laterais esquerda, direita e tudo mais, que é fraca do Vasco. Mas, cara, pensando no futebol mundial, né, não é nem futebol brasileiro. A lateral esquerda e a lateral direita, hoje em dia, ela é muito precária, né? Falta muitos jogadores ainda de um nível maior, né? E o Vasco aí, querendo ou não, tem o Lucas Piton, que é um bom jogador ofensivamente, tem um Puma, que é um bom jogador ofensivamente, só que tem problemas ele defensivamente, né? Tem um Paulo Henrique ali, que é um bom lateral também. Enfim, questão de laterais, o Vasco tá até bem, né? Tem o Leandrinho, que é um jogador jovem da base, tem o próprio Paulinho, que vem se destacando no time que jogou as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, né? Foi um destaque do Vasco. Então, querendo ou não, isso é importante a gente saber, que é uma posição que é carente, né, no futebol mundial, e que o Vasco ali tá bem, pelo menos, né, em questão de laterais. E aí o Lucas Piton, o valor de mercado do Lucas Piton é de 50 milhões de reais. É um valor considerado alto, né, para um lateral esquerdo. O Vasco comprou o Lucas Piton na época do Corinthians por 25 milhões, se não me engano, 27 por aí, né, que o Vasco comprou o Lucas Piton. É um excelente lateral, na minha opinião. Eu acho que se o Vasco vender o Lucas Piton, o Vasco vai ter que buscar um lateral no mercado, né, que seja ali pelo menos para ser para compor um elenco por enquanto, seja o que for, né? Porque o Lucas Piton é um excelente lateral. A gente sabe que tem um próprio Leandrinho, que também quando entra bem. Só que o Leandrinho também, quando entrava bem, ele entrava como ponta às vezes, né? Ele jogava bem como ponta às vezes. Enfim, é um bom lateral o Leandrinho também, só que ele peca um pouquinho defensivamente, é um jogador jovem também, né? Querendo ou não. E o Lucas Piton, gente, uma hora ou outra ele vai ser vendido, tá? É um jogador ali que tem 26, 25 anos, chuto eu. E, cara, que tem mercado europeu. Ainda mais foi o que eu falei pra vocês, ele tem nacionalidade europeia. Então, isso facilita ele a jogar em clubes europeus. Isso é um ponto muito importante pra gente saber também, né? Porque ele não vai ser contado, né, cotado ali como um estrangeiro.
então ele vai ser contratado como se fosse um jogador europeu, entendeu? Então facilita, querendo ou não, né? Então é um ponto importante pra gente saber sobre essa situação aí do lateral esquerdo, Lucas Piton. O que vocês acham? Vocês venderiam o Lucas Piton por 50 milhões de reais ou deixaria ele no elenco do Vasco, né, para 2025, que a temporada do Vasco vai ser melhor e etc. O que vocês acham? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante, beleza? Pessoal, deixa seu like também, que é importantíssimo, ajuda pra caramba no nosso canal. A outra informação aqui que a gente vai falar agora é sobre a situação do Serginho, né? O cara que fez o gol histórico, né? O Serginho Macedônia, que o pessoal fala, né, na rede social X lá. O Serginho, gente, ele vai sair do Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco montou uma barca, né? E a barca ali tem vários jogadores, depois a gente pode trazer pra vocês também essa barca. Mas o Serginho tá próximo de deixar o Vasco da Gama, tá? O atacante recebeu uma proposta do Fatih Karagümrük, enfim, da segunda divisão da Turquia. As condições agradam o Serginho e a direção não vai dificultar a saída do jogador. Todavia, as partes agora precisam chegar a um acordo com relação à dívida para que a rescisão seja feita. Serginho ainda tem cerca de 900 mil reais de luvas para receber do Vasco da Gama, que também não pagou a comissão do empresário, que é 10% do valor total do contrato do atacante com o clube carioca. A expectativa é de que o clube apresente uma solução em breve. A ideia é que o atleta rescinda com o Gigante da Colina e saia livre para assinar em definitivo com o clube turco. Então é importante a gente saber sobre esse ponto, né? Que o Serginho aí tá de saída do Vasco da Gama. É um jogador aí que o Vasco contratou no início de 2023, se eu não me engano. Foi no início, não, foi no meio de 2023. Naquela época a gente estava desesperado, né? No Brasileirão, em último colocado. Aí chegou o Ramon Dias, chegou o Paulinho, o Verratti e tudo mais. O Serginho foi um dos jogadores que chegaram no meio de 2023, né? Então, não deu certo. É um jogador que teve essas oportunidades, não dá pra falar que ele não teve oportunidade, como ele teve oportunidade, só que é um jogador que é limitado, gente, não tem muito o que fazer, né? Não tem por onde escapar. É um jogador limitado que não deu certo no Brasileirão. Ele foi emprestado do Vasco ao Criciúma na temporada 2024 aqui agora, né? Não deu certo lá também, não teve nem oportunidade direito, não foi nem titular em diversos jogos, já entrou em alguns jogos, mas não teve muitas oportunidades, né? Tô até suando aqui que tá calor, né? Eu não liguei o ventilador porque senão vai ficar fazendo barulho no vídeo. Mas enfim. Então é isso. É um ponto importante pra gente saber. É um jogador que, cara, agradeça muito pelo Serginho, pelo aquele gol que ele fez contra o Red Bull Bragantino em São Januário, aos 38 minutos do segundo tempo. Um jogo ali em que o Vasco estava sendo rebaixado, se o Vasco não fizesse o gol, e o Vasco fez esse gol, e o Vasco não foi rebaixado graças ao Papai do Céu e graças ao Serginho, né? Então, se tem algo que a gente tem que agradecer ao Serginho por esse gol que ele fez no segundo tempo, aos 38 minutos do segundo tempo. Cara, eu não esqueço nunca desse jogo, porque foi um jogo onde eu tava super nervoso, tava assistindo com meu pai lá no quarto, e, pô, o que eu pulei, bati na porta, fiz tudo, meu irmão, fiquei igual um louco depois desse gol do Serginho. Então, muito obrigado pelo seu gol, Serginho, mas não dá pra você permanecer no Vasco da Gama. É um jogador que é limitado, querendo ou não. É um jogador que não é nível pra Série A, né? Espero que você tenha uma carreira brilhante pela frente. Enfim, se você tiver muito bem, etc., pô, artilheiro de tudo, não sei o que, pode ir pro Vasco novamente. Mas, por enquanto, cara, você não serve pro Vasco da Gama. E um bom futuro pra você aí, que seja brilhante. Tamo junto? Então, provavelmente aí Serginho vai estar de saída do Vasco da Gama rumo à Turquia, tá bom, pessoal? Informação importante pra gente saber. A outra informação aqui agora é sobre o Ryan, né? Que é um jogador ali que vem sendo monitorado por clubes europeus por muito tempo também, né? O Ryan e Vasco aliam renovação para depois do Sul-Americano, né? Lembrando que é o Sul-Americano Sub-20 da seleção brasileira. O Ryan foi convocado, não só o Ryan como o Leandrinho e também o lateral direito Paulinho, né? Com multa rescisória de 80 milhões de euros para o exterior. Então, informação dada aí pelo jornal O Globo, né? Do Diogo Dantas, que é um jornalista lá do jornal O Globo. Informação importante pra gente saber, querendo ou não, que é um atacante aí que é muito promissor do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. É um baita de um atacante. É um atacante onde ele jogou em todas as categorias da seleção brasileira. Então, no profissional ele acabou pecando em certos momentos ali, como jogando como ponta. Aquele jogo que ficou muito marcado dele,
contra o Palmeiras, que ele acabou dando uma assistência, né, pro Flaco Lopes, é um passe, querendo ou não, pro Flaco Lopes, o torcedor detonou o Ryan nas redes sociais e etc. É um jogador que a gente tem que ter certa paciência, é um jogador que está sendo monitorado por diversos clubes europeus, como o grupo do John Tex, ou o Eagle Futebol, né? O John Tex queria levar ele pro Lyon, às vezes queria levar ele pro Botafogo, enfim, Fiorentina tem interesse na contratação do jogador também, como saem diversas informações. Então é um ponto importante pra gente saber, que é um jogador que a gente tem que ter certa paciência. O Vasco, a situação financeira do Vasco não é boa. Então, com isso, o Vasco não contrata tantos jogadores. O Vasco precisa contratar, inclusive. Né? Inclusive, é uma incompetência do Marcelo Santana até agora o Vasco não ter pontas. O Vasco não contratou sequer ponta. Né? Então, é incompetência que é um nível ali absurdo do Marcelo Santana, na minha opinião. Né? Então, é um ponto importante pra gente saber que o Vasco tem que contratar ponta e não vai ser um garoto de 18 anos que vai resolver esse problema. A torcida vascaína tem que colocar isso na cabeça. Não vai ser um moleque, um Ryan, que vai entrar com 18 anos, 17 anos, sei lá que o Ryan tem. Ele não vai resolver o problema do Vasco da Gama. Se ele resolver, ótimo, maravilha. Mas ele não vai resolver, não é obrigado. Um moleque tem 18 anos somente. Entendeu? Um moleque, ele joga com sub-20, ele já joga copinha, joga tudo. Ele é convocado diversas vezes para a seleção brasileira sub-20. Então é um baita jogador. Só que a gente tem que ter certa paciência. Se a gente não ter tanta paciência, a gente vai acabar queimando o jogador. E não é isso que a gente quer. Né? Eu creio que o torcedor Vasco não quer queimar o jogador. Mas se a gente não ter paciência com um jogador de 18 anos, pensar que ele vai resolver os problemas do Vasco no ataque, ele não vai resolver. Ele pode ajudar, mas não vai resolver o problema. A culpa você tem que cobrar do Marcelo Santana, do Pedrinho, que tá fazendo uma janela ridícula. Eu sempre falei pra vocês, eu gosto pra caramba do Pedrinho. Só que quando a certo momento que eu não gostar de que tá fazendo algo errado, eu vou vir reclamar. Pra mim, Marcelo Santana tá sendo incompetente, não contratou nenhum atacante ainda. Zagueiro, contratou 3 zagueiros. Um zagueiro até vai, que é o Maurício Lemos. Contratou o Lucas Oliveira, que pra mim não é um bom jogador. Fez até uma boa partida contra o Madureira no dia de ontem. Tem o Lucas Freitas também, que são 2 zagueiros, na minha opinião, pra compor elenco. E o Vasco não contratou nenhum zagueiro ainda pra ser titular realmente, um xerifão. Né? Tava sendo boatos aí do Balbuena e não sei quem, mas até agora nada. Né? Enfim, então é importante a gente saber sobre esse ponto. É um jogador aí que pode ser vendido do Vasco da Gama. Tô até suando aqui, cara. Tá um calor danado aqui. Então é isso, gente. Obrigado pela presença do mundo nesse vídeo. Deixa seu like, é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal e também no nosso conteúdo, a sua moral. Abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. E até amanhã, 7 horas da manhã. Amanhã tem vídeo 7 horas da manhã. Esse vídeo aqui tá saindo de tarde, tá? Então amanhã vai sair de manhã o vídeo pra vocês, 7 horas da manhã. Tamo junto. Abraço.